Nós vamos falar hoje de um processo também muito interessante, muito importante, que nós tivemos nos nossos trabalhos, que foi a realização do filme Deserto Feliz. Como já falei anteriormente em outras aulas, ele é talvez um dos exemplos mais claros dessa característica do meu trabalho, que é a mistura entre a linguagem do documental e a linguagem da ficção. Então, assim, falando do processo criativo do Deserto Feliz, especificamente desde o começo, assim, no momento em que eu resolvi fazer o filme, a história ela surgiu a partir, isso é bem interessante, de uma pequena nota no jornal. Então, assim, eu acho que quais são as principais fontes de inspiração para o meu trabalho. Então, assim, muitas vezes não, nunca foi um outro filme, um outro diretor cinematográfico. Muito pelo contrário, eu admiro muito outros diretores cinematográficos, muitos filmes que eu adoro, que eu acho que são fantásticos, que fazem parte da minha formação, com certeza estão no meu inconsciente, que por isso mesmo estão no meu trabalho também, mas assim, conscientemente e de uma forma de busca mesmo, aonde eu procuro encontrar os elementos das histórias que eu quero contar, e sobretudo é isso que eu quero fazer quando eu faço um filme, contar uma história. Eu procuro buscar muitas vezes ela em outras coisas que estão mais relacionadas com a própria vida. Então, na observação do dia a dia, da vida, das pessoas, do cotidiano, das cidades, do campo, das regiões, da geografia, das culturas diferentes. Então, isso é o que me traz os elementos, que me dá o combustível para que eu vá em busca de ideias para os filmes. No caso do Deserto Feliz, foi uma nota do jornal que dizia que o sujeito tinha sido preso porque tinha caçado um tatu. Então, assim, a primeira ideia que veio do filme foi essa história do sertanejo, quer dizer, o cara que está com fome ali, que foi lá e matou um tatu para ele comer, e o Ibama vai lá e prende ele como se ele fosse um criminoso ecológico. Então, aquilo ali, para vocês entenderem como é um processo longo e como isso vai mudando também, eu acho, no meus casos dos meus filmes, acontece muito isso, ao longo do processo de 2, 3, às vezes 4 anos de realização do filme. Então, dessa primeira ideia, eu desenvolvi um primeiro tratamento do roteiro, em que tinha esse cidadão que matava o tatu e era preso, a sua esposa e os filhos, e ele tratava de uma forma, assim, tentando ser terno, vamos dizer, tentando ser carinhoso, de uma certa forma, com uma situação de tragédia muito comum no Nordeste, em relação à seca, em relação à questão agrária, em relação ao camponês, em relação ao sertanejo. Essa era a primeira abordagem. Um dos personagens era uma adolescente e que ela foi tendo complicações, porque depois de um determinado momento a gente colocou esse pai como um padrasto, porque a gente começou a ver que existia muito essa situação no sertão. Aí depois a gente viu que tinha essa situação da violência sexual muito comum no sertão, dentro da casa, pelo padrasto, pelo tio. E aí a gente criou essa história, e aí de repente a história da menina, que era um personagem do filme, para ver como a coisa vai evoluindo ao longo do tempo, ao longo da pesquisa, junto com os outros roteiristas, né, que foi o Marcelo Gomes, que começou, o Marcelo Gomes se incorporou no roteiro primeiro, né, e a gente fez uma parte do trabalho junto, depois o Chico Sá, né, e depois a Manuela Dias. E com esses grupos de roteiristas, a gente foi desenvolvendo e evoluindo a história dessa forma que aquela personagem, que era uma dos filhos daquele casal, se transformou no personagem absoluto e principal do filme. E aí aquela intenção que eu tinha muito nesse momento de voltar a filmar no sertão, por conta do Baile Perfumado, por conta de uma atração que eu não tenho uma explicação absolutamente clara pelo sertão, mas é uma atração que eu tenho pela geografia, pelo clima e pelos seres humanos que habitam, pela cultura do sertão. Aquilo ali sempre, desde a primeira vez que eu fui ao sertão e sempre que eu vou ao sertão, eu me sinto como se aquilo ali tivesse alguma coisa de muito especial para mim. Então, eu acho que isso é um elemento fundamental também para a sua criação. Aquilo que te toca pessoalmente, aquilo que te traz coisas pessoais importantes e fundamentais naquilo que tem dentro
da sua persona, vamos dizer assim. E aí, no processo de desenvolvimento da coisa, virou a história dessa menina, e depois essa menina veio para o Recife, e ela se prostitui em Recife, e aí tem essa história que também fazia parte do universo de temas e de ideias que me cercavam, que era a questão do sexo-turismo, a questão da prostituição de adolescentes e a criminalidade que envolve essa temática, todo o drama que envolve essa temática, também era uma coisa que me era muito necessária de falar disso. E aí, como isso entrou também o alemão, que a gente descobriu nessa pesquisa que os alemães eram os principais estrangeiros que vinham a Recife para participar do sexo-turismo. Então, a partir do momento que a gente identificou o alemão, a gente passou a fazer essa pesquisa e criou esse personagem alemão. E aí a gente passou a ter uma outra problemática, que de uma certa forma distante, mas também tinha dentro do Baile Perfumado, e voltou a ter nos meus filmes, e que me interessa muito ter, e que é uma coisa que ocupa, como eu tinha falado, aquela coisa dos filmes são encontros de personagens, né? Os filmes que eu trabalhei, os filmes que eu realizei até agora, são encontros improváveis de personagens que não se encontrariam na sua vida, e é que a partir desse encontro improvável surge o filme. Então isso acontece no Baile Perfumado, a partir do momento que tem um encontro, inclusive, do estrangeiro, né, que é o Benjamin Abraão encontra com o Lampião, e aí desse encontro surge o filme, da busca desse encontro, né? A gente tem no Rap do Pequeno Príncipe, contra as Almas Cebosas, o encontro do Elinho e do Garnizé, ou seja, o encontro do criminoso com o rapper, né, com o músico, com o artista, que também foi provocado pelo filme mesmo, pela existência do filme, apesar de eles serem os dois da mesma região, Camaragibe. A gente tem um encontro no Deserto Feliz desse alemão com essa menina que se prostitui e que nunca se cruzariam na vida, e se cruzam ao ponto de estabelecer uma relação amorosa, uma relação emocional, que faz com que ele leve ela até a Alemanha. E aí, no caso do Deserto Feliz, ele passa a ter esse choque cultural, que é uma coisa que passa a ter um interesse muito grande nos meus filmes. Como eu viajo muito, como eu viajei para vários lugares do mundo, é uma das coisas que está na minha alma, vamos dizer, essa coisa do viajante, essa coisa de conhecer outras culturas, de buscar outros lugares, de conhecer outras pessoas. Isso me leva a desenvolver, já depois do projeto do próprio País do Desejo, que é uma coprodução com Portugal e que tem uma relação cultural com um ator português, com um personagem português, um arcebispo também muito forte, e no projeto que eu estou trabalhando atualmente, né, que é o Sertão Vai Virar Mar e o Mar Vai Virar Sertão, onde envolve o cangaço e o nazismo. Então, a partir do Deserto Feliz, eu já do Baile Perfumado, e a partir do Deserto Feliz, eu compreendi e entendi esse meu interesse maior por essa questão entre o cruzamento de culturas diferentes, né, culturas e países diferentes. O que isso provoca nos personagens e nas histórias que eu estou contando, esse cruzamento cultural. Isso, para mim, ele abre o espaço para uma busca de diversos temas e falar de muita coisa que é importante de se falar hoje, no momento em que o mundo inteiro se cruza, se recruza, se comunica, e, enfim, há todo esse tráfego de ideias, de trabalhos, de filmes no mundo inteiro, através até inclusive da própria internet, como no nosso curso aqui. Então eu acho que é uma busca em cima de um dos temas que mais interessa o ser humano hoje, que é essa coisa da miscigenação cultural, do encontro cultural, do encontro entre as pessoas. Então, assim, para finalizar aqui a participação no curso, eu queria assim, deixar uma coisa assim clara, que o mais importante para qualquer pessoa que queira dirigir um filme, que queira trabalhar na parte criativa de um filme, que já trabalha isso eu acho que assim, o mais importante é que você sempre procure a sua personalidade, a sua informação, aquilo que você quer dizer, aquilo que está dentro de você, e procure o máximo ser autêntico e para que você possa resultar em projetos, em trabalhos, em filmes, em que você possa se enxergar neles e que você possa
dizer para você mesmo que você ficou feliz, principalmente você, de ter se expressado daquela forma. Então isso daí é um mundo infinito de possibilidades, é o cinema, é o audiovisual. Então cada um tem que procurar o seu lugar, procurar a sua maneira de pensar o mundo, e isso daí, se você consegue fazer isso, com certeza você vai conseguir fazer um filme que vai interessar as pessoas.